Bom dia, pessoal. Na nossa aula 5, na aula prática 5, nós vamos estudar um pouquinho sobre os fenômenos envolvidos sobre a velocidade das reações químicas. Na última aula a gente estudou um pouco sobre a questão da transferência de energia, né, das reações químicas, né, as reações endotérmicas, exotérmicas. Agora a gente vai estudar as questões relacionadas à velocidade, o quão rápida uma reação química pode acontecer e quais são os fatores que podem interferir, podem modificar essa velocidade da reação química. Então, se a gente parar para pensar e observar no mundo, as reações químicas acontecem em velocidades distintas. Então, você tem reações que acontecem muito, muito rápidas, por exemplo, as reações que acontecem no nosso organismo para levar algumas informações para o cérebro. São muito, muito rápidas, né? As reações que acontecem, por exemplo, na transformação lá dos fósseis, né, em petróleo, é uma reação que acontece muito, muito lenta. Então, a gente tem reações que acontecem num tempo muito curto, milésimo de segundo, reações que acontecem num tempo muito grande, por exemplo, principalmente envolvendo o macro, né, as transformações macro da estrutura da Terra. E aí a gente vai, e tem reações que acontecem num tempo, vamos colocar médio, né? Por exemplo, a decomposição de uma fruta, o tempo de vida de um remédio, né, de um alimento. Então, seriam velocidades, né, de transformações da matéria aí que a gente tem interesse de entender. E a gente vai estudar, então, quais seriam os fenômenos que podem interferir nisso. Então, basicamente, a gente vai estar estudando aqui a interferência da superfície de contato. A gente vai ver como é que a superfície de contato pode dar uma resposta de maior ou menor velocidade, né, numa reação química. O efeito da concentração, então a gente vai trabalhar com soluções mais e menos concentradas e ver qual reação é mais rápida, qual é mais lenta, e se tem isso, né, se ela interfere. O efeito da temperatura, a gente vai avaliar a mesma reação química em temperaturas diferentes, comparar a velocidade com que elas acontecem. E aí a presença de um catalisador. O catalisador é aquela substância que é adicionada numa reação química com a finalidade de aumentar a velocidade da reação química, mas sem participar diretamente da reação química. Ele não é consumido na reação química. Na área de catálise, existe vários estudos, né, sobre essa questão do catalisador, e a gente vai, pelo menos, tentar entender o básico nesse primeiro momento. Então seria isso a nossa aula de prática hoje. Ela é bem simples, de execução e entendimento. Então, mas vocês precisam ler o roteiro de prática antes de vir para essa aula. Vocês vão ler o roteiro de prática, anotar as dúvidas, enviar as dúvidas que vocês que tivesse sido gerado durante a leitura, ver o vídeo, responder os questionamentos aí que está no roteiro de prática. Então esse é o nosso primeiro passo. E aí depois agora nós vamos elaborar as práticas, né? Eu vou dividir aí em etapas, né? A gente tem 4 etapas aí, vai estudar as 4 etapas. Bom, pessoal, então nós vamos fazer aqui agora uma avaliação, né, do efeito da concentração, né, na velocidade da reação química. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui 4 tubos de ensaio, né, e vamos adicionar aqui a solução de sulfato de cobre na concentração 0,1 mol por litro. Então, eu vou adicionar aqui, aí vamos colocar aqui uma certa quantidade aqui de sulfato de cobre na concentração 0,1 mol por litro. Aqui. Então, eu tenho aqui nós temos aqui então as 3 soluções, né, os 3 tubos de ensaio com solução 0 mol por litro, e vamos pegar uma solução e colocar uma solução de sulfato de cobre na concentração 0,5 mol por litro. Então vamos colocar aqui concentração 0,5 mol por litro. Nós teremos aqui então, olha só, concentração 0,1 mol por litro e concentração 0,5 mol por litro. Então 0,5 evidentemente é mais
tem uma coloração mais escura, né? Porque a coloração azul aqui é em consequência da hidratação do íon cobre 2+. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós temos aqui, a primeira parte da nossa prática era preparar os pregos, né? A gente colocou um barbante aqui e amarrou 4 pregos aqui na ponta do barbante. Então, eu vou colocar um prego, deixa eu mais aqui, um prego em cada deck do tubo de ensaio. E eu vou colocar aqui ao mesmo tempo. E vamos deixar aqui mais ou menos 3 minutos aqui dentro, para ver o que acontece. Vamos aguardar aí. Bom, pessoal, então nós estamos chegando aqui a 3 minutos, né, do nosso experimento. 2 minutos e 50 e poucos aqui, vamos esperar completar 3, né? A gente... Beleza, 3 minutos. Então nós vamos retirar aqui os nossos materiais aqui, né? Para que fosse ao mesmo tempo, beleza. Então esses 3 aqui são os pregos na solução de concentração 0,1 mol por litro. Tá, peraí só um minutinho. Esses 3 aqui são os pregos na concentração 0,1 mol por litro. E esse é na concentração de 0,5 mol por litro. Eu vou pegar só 2 aqui para a gente fazer a comparação, sendo que, lógico, os 3 aqui têm o mesmo... Então dá para perceber claramente que, professor, mas esse está escuro e esse aqui está com um aspecto cobreado, né, parecendo um cobre. Por quê? Na verdade, esse aqui a reação ainda está muito lenta, está no início ainda de formação, começar o processo de reação. Aqui eu já tenho a deposição de cobre sobre a superfície aqui do prego, então eu teria uma velocidade de reação muito mais rápida aqui. Não sei se vai dar para ver aí, mas aqui ó, eu já tenho aqui, olha, um pedacinho aqui de cobre aqui, que já soltou aqui dessa pontinha aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui já é cobre puro aqui no meu processo aqui. Então, olha, a velocidade aqui é mais rápida de deposição. Se eu deixar aqui muito tempo aqui, esse prego vai ficar todo recoberto, enquanto esse outro aqui vai demorar muito mais tempo para ficar. Então, o efeito da concentração é um efeito real aqui quando a gente analisa a velocidade da reação química. Então, se eu uso um reagente em uma concentração maior do que o outro, a velocidade com que a reação química vai acontecer é maior. E as bases teóricas para essa discussão foi feita aí também no roteiro de prática e tem nos livros didáticos aí de química, né? Então, a gente pode aproveitar aí tanto nos livros didáticos, quanto no roteiro de prática, para estar estudando sobre esse efeito da concentração, para vocês entenderem. Se tiver dúvida, entre em contato para a gente conversar sobre o assunto. Bom, pessoal, então vamos para a segunda parte aí, né? Agora a gente vai estudar o efeito da superfície de contato. Então, para isso que a gente fez? A gente produziu, usando a palha de aço, né? Uma coisinha... parecido um prego aqui. A ideia era ser isso, né? O que acontece? O material aqui é basicamente o mesmo. Ferro com alguns compostos de enxofre, carbono, né, que é o aço, né? E aqui a gente tem o seguinte, a superfície de contato com o ferro aqui, com o prego, é só essa parte aqui. Mas na palha de aço, a superfície de contato é cada fiozinho desse aqui, cada fiozinho que compõe a palha de aço aqui, é uma possibilidade de contato entre ferro e uma solução de sulfato de cobre. Então, o que a gente vai fazer? Usar a mesma solução de sulfato de cobre e analisar, o resultado dessa reação aqui, a velocidade, né? Então, a gente vai deixar aqui só 10 segundos, então essa aqui vai ser bem rapidinho.
Uns 10 segundos mais ou menos. Só pra gente ver como é que acontece aí. Pronto. 10 segundos. Olha só aqui. Então, olha, dá para perceber aqui agora, olha, o aspecto meio cobreado aqui já na superfície aqui da palha de aço, enquanto que o prego está começando a ficar escuro ainda. E a gente usou a solução de sulfato de cobre 0,1 mol por litro, a mais fraquinha. Então, se a gente quiser deixar um pouco a mais aqui, dá até para ver melhor isso aqui, se a gente quiser deixar. Vamos deixar mais um pouquinho aqui, só para a gente ver o aspecto, sei lá, mais uns 20 segundinhos aí. Aí depois na próxima prática eu já corrijo aqui para 30 segundos. Então, passa um pouquinho aqui. 21 segundos. Para vocês observarem. Tá vendo? Olha, o prego ainda continua escuro. E o sulfato de cobre já começa a se depositar aqui com velocidade maior na superfície da palha de aço. De novo, essa discussão teórica foi feita no roteiro de práticas, elas estão nos livros didáticos e qualquer dúvida vocês entrem em contato para a gente conversar sobre o assunto. Bom, pessoal, nessa prática agora nós vamos estudar o efeito na terceira parte, né, dessa prática, nós vamos estudar o efeito da temperatura. Então aqui eu tenho uma água aqui quente, né? Tá bem quente, e uma água gelada, né? Tá bem fria aqui essa água. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar a reação do sonrisal, né? Que são, na verdade, uma mistura de várias substâncias, né? Com a água, né? E a velocidade dessa reação em diferentes temperaturas. Então tem água quente, que deve estar aqui em torno de 70 graus mais ou menos, e uma água que deve estar próximo de zero. Então o que eu vou fazer aqui? Transferir aqui água fria. Vou colocar aqui cerca de uns 100 ml de água aqui. Então vou escrever aqui água fria. E aqui eu vou escrever água quente. Não é necessário medir exatamente a temperatura, porque a nossa análise aqui é qualitativa, né? A gente só quer saber qual é mais rápido, qual é mais lento. Então, eu vou pegar meu comprimido aqui e vou dividi-lo ao meio. Tem necessidade também da gente trabalhar com um comprimido inteiro. Então, ele está aqui. Vou colocar ele aqui e vou dividir ao meio. Pronto. E aí, vou colocar ao mesmo tempo aqui nas duas águas, para a gente ver o que acontece. Então, pessoal, aqui, olha, já acabou a reação química, tá vendo? Aqui já foi. Enquanto que aqui, olha, na água fria,
Ainda tem comprimido aqui ainda, tá vendo? Dá para perceber ali o comprimido. Então a ideia era a gente avaliar essa questão do efeito da temperatura. Então, nessa reação especificamente, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação química. Esse conteúdo teórico desse experimento está discutido no roteiro de prática, está discutido nos livros didáticos de química, e qualquer dúvida vocês entrem em contato. Bom, pessoal, nós vamos fazer aqui agora a parte 4, né, que é o efeito da presença de um catalisador. Essa letra A aí, na verdade a gente não vai fazer, vamos para a letra B aí da orientação, porque é a mesma reação, é o mesmo experimento, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Colocar aqui aproximadamente 20 ml de água oxigenada 10 volumes. O que significa esses 10 volumes? Quer dizer o seguinte, se eu pego 1 litro de água oxigenada e faço a decomposição dessa água oxigenada em água e oxigênio, eu gero um volume de gás oxigênio de 10 vezes esse 1 litro, ou seja, 10 litros de oxigênio molecular. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 20 ml, aqui não precisa ter uma precisão muito grande, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, observar, né? Toda a nossa prática vem na base de observação. Então, observa aí, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa acontecendo aqui nessa reação química acontecendo aqui? Não. Ou, se tiver, é uma reação química que está acontecendo muito lentamente. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou acender aqui esse palitinho aqui. Vendo aqui? Deixar ficar em brasa, apagar, colocar aqui dentro. Aconteceu alguma coisa? Nada, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro da nossa água oxigenada um pouco de dióxido de manganês. Isso aqui, pessoal, esse especificamente foi retirado de resíduos de pilha, de alguns experimentos que a gente faz aqui. A gente tirou esse óxido de manganês de resíduo de pilhas. E ele é um catalisador para essa reação. O que é um catalisador para essa reação que a gente está estudando aqui agora? Ele aumenta a velocidade da reação química de decomposição da água oxigenada, ou seja, transforma a água oxigenada, que é o H2O2, em H2O e oxigênio, sem se decompor, sem se reagir, né, com o meio, né? No final você continua tendo aí um óxido de manganês. Então vamos colocar aqui e observar o que acontece. Tá acontecendo alguma coisa aí, pessoal? O que vocês acham? Olha, formação de gás. Quando tem formação de gás, é indício de uma reação química. Aí eu posso falar com absoluta certeza que está acontecendo a reação química? Não com absoluta certeza, mas é um indício. Agora eu vou colocar esse palitinho aqui só na brasa aqui dentro para a gente ver se tem alguma... Ó. Será por que acontece isso? Olha, que legal. Bacana isso, né?
Olha, e aqui, pessoal, pode ficar brincando um tempinho aqui. Legal, né? Então esse é o efeito do catalisador. Então o que que ele fez? Ele aumentou a velocidade com que a decomposição da água oxigenada acontece. Então eu vou formar água e oxigênio. E como é que eu provo que é oxigênio? Porque o oxigênio não é um congruente aqui para queima. Ora, quando eu coloco a minha brasinha aqui, que eu coloco ela aqui dentro, ela encontra o oxigênio e aviva a brasa. A chama, né? Transforma em chama aqui agora. Legal. Vendo?